Legal, pessoal. No vídeo de hoje eu vou dar uma reguladinha no ponto e também no carburador. Minha motivação para isso é porque o carro está dando uma pequena engasgadinha na hora da aceleração. Então, por exemplo, se eu saio numa subida, estou parado num semáforo, eu vou sair do semáforo, saio em primeira, na hora que eu troco para segunda, o carro está dando uma engasgadinha. Para mim isso seria o ponto um pouco atrasado. Eu vou conferir o ponto, talvez mesmo que ele esteja no lugar certinho, talvez eu vá adiantar um pouquinho, porque eu lembro que da última vez que eu regulei ele estava bastante adiantado, muito mais do que o necessário. O carro estava bom para dirigir, não estava grilando, não estava fazendo nada, então talvez por isso eu acabe adiantando um pouquinho mais que os 15 graus que eu tenho marcado ali. E o carburador, há muito tempo já que esse carro está apresentando esse pequeno probleminha, vamos dizer assim. Na hora que eu desligo o carro, se eu passar uns 5, 10 minutos com o carro parado e vou ligar de novo, ele fica meio difícil de pegar. A partida é longa, eu tenho que pisar lá no fundo do acelerador, daí ele pega. E para mim isso pode ser um indício de que o nível da cuba do carburador está muito alta. Ou seja, deve estar pingando um pouquinho de combustível lá dentro do coletor quando o carro está desligado. Vamos para o ponto primeiro. Com o módulo tonela ficou muito fácil. É só ver quando a luzinha apaga. A marcação da polia está aqui. Vamos lá. Não sei se vai dar para ver as duas coisas. Deixa eu colocar a câmera bem para cima. Espero que esteja dando para ver. Apagou. Ele está bem certinho nos 15 graus que eu falei. Talvez eu vá adiantar um pouquinho realmente. Uma outra coisa que eu vou conferir é se o avanço a vácuo do distribuidor está funcionando direitinho. Para isso eu soltei essa mangueirinha que vai presa aqui no carburador e eu vou fazer uma sucção com a boca aqui e vamos ver se o distribuidor mexe ali. Acho que não vai dar para ver na câmera. O avanço está funcionando muito bem. Então vamos descartar isso. Eu vou voltar ali a conferir o nível da cuba, pelo motivo do carro não estar ligando direito depois que desliga por um tempo. E vou avançar um pouquinho o ponto do distribuidor também. Um dos primeiros vídeos do Tonela, primeiros não, mas um dos vídeos antigões dele, deve ser de 2012, talvez até antes. Ele ensina a regular a cuba, a altura da boia, na verdade, de uma outra forma. Hoje em dia ele põe a boia dentro de um paquímetro e mede a altura ali da haste da boia para a base da boia. Eu acho que essa medida ela é muito sujeita a erro, porque se a gente virar a boia um pouquinho, essa medida se altera completamente. E nesse vídeo antigo dele, se eu achar, eu vou colocar o link aí em cima, ele ensina a medir a altura do nível a partir da base aqui. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma ligadinha no carro para a cuba ficar no nível normal que ela está ficando. Eu já soltei quase todos os parafusos aqui. A tampa do carburador está presa só com 2 parafusos que já estão. Eu já dei uma afrouxada e voltei, né, para ficar no lugar certo, é claro. E assim que eu desligar o carro, eu vou rapidamente tirar a tampa para não cair gasolina da mangueira lá dentro. E com o paquímetro eu vou medir a altura que está o nível do combustível em relação ao topo ali da base do carburador, na verdade. O topo, a base da tampa, né, vamos dizer assim. Eu anotei isso num papelzinho que eu guardo aqui. Então tá aqui, ó. Na verdade o nível da cuba, ó, se você for medir o topo do carburador, ele deveria ficar entre 17 e 19. Como eu estou tendo esse problema, eu vou deixar no mínimo. Se já tiver em 17, eu vou baixar 1 milímetro. Eu tirei a medida, não sei se vai dar para ver aqui no parquímetro. Aqui está 2 centímetros, 20 milímetros, 19, 18. Naquela hora eu falei errado, né? O nível mais baixo, quanto maior a distância a gente tem do topo, mais baixo está o nível. Ou seja, se está com 18, eu vou diminuir, eu vou aumentar para 19 realmente, que é o limite máximo.
Não sei se eu vou conseguir filmar aqui como é que a gente faz isso, porque está muito escuro. Mas basicamente, o carburador está aberto ali. Eu ponho essa parte do paquímetro aqui, encosto aqui na base, e a hora que ele tocar na gasolina ali é a medida. Eu já amassei a haste da boia um pouquinho aqui, tentei subir ela mais ou menos 1 milímetro. Só que fora é aquele problema que eu falei, no paquímetro fora, se a gente inclina ela assim para frente ou para trás, a medida se altera. Então eu vou colocar ela de novo lá, vou ligar mais um pouquinho o carro e vou fazer o procedimento de novo. Vou abrir o carburador de novo e vou medir lá dentro. Bom, o que aconteceu depois daquela cena foi que eu tive vários problemas e eu parei de filmar. Infelizmente, aí eu fiquei tão preocupado em resolver os problemas que eu estava tendo que eu acabei não tendo mais, vamos dizer assim, cabeça aí para filmar e falar ao mesmo tempo. Como vocês viram, eu estava colocando a boia de novo no carburador. Por sinal, eu estou fazendo esse filme aqui enquanto eu estava editando a outra parte ali. Então eu estava editando ali, na hora que eu cheguei naquele ponto que cortou, eu falei, preciso filmar o restinho do vídeo. Então eu coloquei a boia de novo lá no carburador, fechei a tampa do carburador e fui dar partida no carro. O carro pegou normalmente, e depois de alguns minutos começou a falhar bastante, foi afogando, morreu. E quando morreu eu corri lá atrás. Uma vez, há um bom tempo atrás, já tinha acontecido de eu estar mexendo no carburador, eu liguei o carro com a mangueira de combustível solta. Eu dei um banho de gasolina em cima do motor e ele morreu a hora que esvaziou a cuba. Por sorte o carro não pegou fogo. Então na hora que eu lembrei daquela cena, eu corri lá atrás para ver se não tinha acontecido a mesma coisa, mas não. Só que na hora que eu cheguei lá atrás, eu escutei o barulho da gasolina caindo lá dentro do carburador, ou seja, o carburador encharcou completamente, a ponto assim de ficar uma cachoeirinha ali em cima da borboleta, e tanto que apagou o motor, né? E aí eu falei, pô, eu devo ter colocado a boia errada, sei lá, ela ficou presa. Ela deve ter ficado presa, aberta e para baixo, né? E a bomba foi encharcando, né? O motor. Então eu peguei e abri de novo. Abri, mexi ali com o dedo na boia, pá, fechei. Foi um pouco difícil de ligar o carro de novo, porque ele estava bastante afogado nessa hora. Pegou. Pegou, na hora já encharcou de novo. Falei, pô, o que está acontecendo, né? E assim foi, várias vezes. Eu tentei tirava a boia, punha de novo e estava acontecendo isso. Até que eu comecei a perceber o seguinte, eu tô com uma outra boia aqui na mão, eu espero que esteja aparecendo direitinho aí na câmera, né? Eu comecei a perceber o seguinte, né? A boia ela é presa ali do lado na lateral, né, do carburador por aqui, e ela faz esse movimento aqui. Então quando ela vai para cima, a gente pode perceber que essa ponta da boia ela fica mais para o lado, né? Ou seja, quando ela está para baixo, se eu levantar ela vai ficando mais perto da minha mão. Então o que acontecia? Ela ia levantando e batia na lateral da cuba. Só que ela batia antes de fechar a agulha aqui em cima. Então a bomba de combustível ficava forçando combustível para dentro da cuba e encharcava o motor. Aí eu falei, pô, mas por que está acontecendo isso? Nunca me aconteceu isso. Eu vou tentar colocar de volta ali no vídeo uma cena que eu mostrei da boia que está lá na minha mão. Essa boia aqui, quando eu comprei o carro, eu troquei todas essas coisas preventivamente. Troquei boia, troquei vários giclês, coloquei ali as medidas ali recomendadas pelo Tonella. Mas eu guardei tudo que tinha lá no carburador, e essa boia aqui estava guardada comigo. Ela é a original que veio no carro. Por sinal está muito boa, talvez eu pudesse até ter voltado ela para lá. Essa boia aqui, ela
Eu acho que ela era a boia original do carburador. Se não era original, devia ter sido comprada muito antigamente, há muito tempo atrás. Tem uma qualidade muito melhor do que as de hoje. Ela está escrito Solex aqui em cima, por isso que eu acredito que ela seja possivelmente a original do carburador. Se a gente olhar a haste dessa boia aqui, ela não é reta. Espero que esteja dando para ver isso da câmera. Se não tiver, eu vou bater uma foto e colocar no vídeo depois. Essa haste, ela sobe assim e depois faz assim. A haste das boias que a gente compra hoje em dia, ela é reta, ela é inclinadinha assim, reta, ela não tem esse chanfro igual tem aqui. Então basicamente o que estava acontecendo era isso. Se a gente imaginar que a gente esticar essa haste aqui, isso aqui tudo cresce um pouquinho para o lado ali. E o fato de estar inclinado também, a boia tem que chegar num nível muito mais para cima para fechar a agulha do que essa daqui. Por quê? Porque essa haste aqui está descendo, né? Então a agulha ali, ela está longe. Essa haste só chega a encostar na agulha quando a boia vem bem para cima. Bom, eu acredito até que seja por isso que o Tonela nos vídeos dele ele recomenda colocar duas arruelas ali entre a agulha e a tampa do carburador, porque isso faz com que a agulha desça um pouquinho mais. Foi aí que eu fui entender o porquê daquelas duas arruelas. O fato dela descer um pouquinho mais, a gente não precisa deixar a haste tão inclinada. A haste pode ficar um pouquinho mais na horizontal, o que faz que não aconteça isso que eu estava falando, né? Dela ter que subir tanto assim a ponto de bater essa borda aqui na lateral da cuba. Quando eu percebi isso, eu acabei optando por não voltar essa boia antiga aqui. O que eu fiz lá na minha boia foi tentar amassar de uma forma parecida aqui. Então eu fiz um chanfro lá também, né? Ela começa inclinada e depois diminui a inclinação. E foi aí que eu acabei conseguindo corrigir o problema. E voltou ao normal. Depois que eu andei com o carro aí, do jeito que eu regulei agora, porque eu consegui regular a cuba com um nível um pouquinho mais baixo do que ela estava, coisa de 1 ou 2 milímetros no máximo. O problema da partida principal, né, que era o principal que eu estava achando aí do nível da cuba, né, lembra que eu falei, desligava o carro para ligar de novo, depois, sei lá, o carro ficou aí uns 10 minutos desligado, ia ligar de novo, ele estava meio afogado na hora de ligar de novo. Esse problema diminuiu, mas continua um pouquinho. Eu acho que eu não vou mais atribuir esse problema ao nível da cuba, e sim a uma outra coisa que eu tinha feito exatamente antes desse problema surgir, que foi a troca do giclê de lenta. Eu acho que está na minha caixinha aqui, ó, das coisas que eu tinha original do carro. Meu carro ele estava ainda com o interruptor de marcha lenta, tá aqui o interruptor. Só que quando eu olhava isso daqui, não tem numeração nenhuma aqui. Ou seja, na ponta do interruptor aqui ele é o giclê de lenta, né? Só que eu não tinha nenhuma numeração aqui. Eu não fazia ideia de qual é essa giclagem de lenta que estava no meu carro. Então eu peguei e fui lá, comprei um giclê, que agora eu não lembro de cabeça qual é a medida, mas comprei lá dentro da medida recomendada e tirei o interruptor de lenta. E na verdade eu acho que é isso que está dando probleminha de o carro afogar enquanto fica desligado. O interruptor de lenta provavelmente ele estava funcionando, então provavelmente ele fechava ali e não passava combustível quando o motor está desligado, né? E agora passa. Eu acho que é isso. A respeito da regulagem do ponto, também não ficou perfeita. Eu adiantei um pouquinho o ponto, mas eu acho que eu poderia ter adiantado um pouquinho mais. O carro ainda está dando uma engasgadinha quando eu saio assim numa subida, trocando de primeira para segunda. Na hora que eu ponho a segunda, o carro dá aquela
segurado e depois vai. Então provavelmente eu vou refazer aí o ajuste do ponto em algum momento. Desculpa por eu não ter filmado lá na hora o final do serviço, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado e até a próxima.